Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do DigoCast. Lembrando a todos que nós estamos na terceira temporada, e essa terceira temporada ela é uma pegada mais tecnológica, e aí a gente está trazendo convidados aqui, né, com expertises em diversas áreas dentro da TI. Então, área de programação, área de dados, né? E o mais interessante, hoje nós temos um convidado especialíssimo, um cara... Vou dar só um pequeno spoiler, que eu já vou passar a bola para ele aqui, que ele é estatístico, trabalha na área de estatística mais ou menos há 13 anos de experiência em projetos de dados, né? E estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, por você ter dado o seu sim, participar aqui com a gente do DigoCast. E antes de passar a bola para vocês, só agradecer os nossos patrocinadores, que é a Sicredi, que está sempre conosco aqui, né, e que tornou esse projeto possível dentro do Digorest, né, do Digorest, na sua comunidade, que é Digorest Startup. Então, Rodrigo, muito obrigado. Se apresente, fala um pouquinho de você, da sua formação, né? E aí a gente vai falar um pouco hoje sobre os dados, né, do caos ao valor. Então, ciência de dados como um recurso de viabilidade dentro do negócio. Olha que bacana, é um tema bastante, ao mesmo tempo, complexo, mas que é de suma importância dentro da empresa. Então, Rodrigo, fica à vontade. Valeu, Aislan. Obrigado. Olha, que esse papo aqui seja bastante proveitoso aí para todos nós que estamos aqui conversando e quem está ouvindo aqui a gente também. É um prazer, assim, tá num lugar desse em que a gente consegue compartilhar um pouco daquilo que a gente vai aprendendo aí no caminho com as pessoas, principalmente quem está ou querendo ir para essa área, quem está começando, né? E eu falo isso desde quando eu estava na graduação, né? Foram ouvindo palestras de profissionais que fez eu chegar onde eu tô aqui. A graduação, a academia, ela é extremamente importante, mas quando a gente vê aqueles conceitos que a gente entende na universidade, na faculdade, aplicados, apresentados por profissionais, é bem satisfatório e se inspira bastante a gente. E aí é sempre um prazer eu estar ajudando, contribuir um pouco, que seja, para que alguma outra pessoa também consiga chegar aí no caminho que ela deseja. Então, muito obrigado a Digorest aí pelo convite, é um prazerzão estar aqui. Bom, para a gente iniciar, Rodrigo, eu queria que você explicasse um pouquinho do conceito, que é bastante importante. Às vezes, muita gente que está ouvindo, está assistindo a gente, já ouviu falar, mas ainda não tem claro, né, o que seria essa ciência de dados, né? Qual que é o trabalho de um estatístico dentro da ciência de dados? Uhum. É bem engraçado, eu já tô desde 2010 que eu comecei essa jornada entrando na faculdade de estatística, né? Eu fui da primeira turma da UFMT, então além de estar aprendendo uma coisa nova, o curso também estava aprendendo, então um pouco que os alunos ajudaram a construir um pouco também o curso. E já na estatística já era uma coisa muito nova. Quando eu entrei, não existia machine learning, inteligência artificial, ciência de dados, né? Era estatístico e assim, nos papos de família, né? Nos churrascos de família, era assim, tá, mas o que um estatístico faz? Né? Até que eu tinha que ter uma resposta padrão. Vamos trabalhar no IBGE, é isso que a gente faz, porque... era bem complicado explicar. E hoje, que a área está um pouco mais consolidada, eu acho que é tão complicado, continua sendo complicado explicar um pouco. Mas eu vou tentar trazer aqui numa linguagem um pouco bem simples, assim, de como que é a atuação de cientista de dados e como que o estatístico entra ali. Acho que a ciência de dados é uma união aí de 3 principais disciplinas, né? Certo. Você tem a estatística, que é você utilizar ali de métodos estatísticos, utilizar da matemática para você enxergar padrões nos seus conjuntos de dados. Você tem a disciplina da tecnologia, que te dá ferramentas para que você consiga trabalhar com esses dados, trabalhar com uma quantidade grande de dados, né? E você tem a disciplina do negócio.
E aí, quando a gente coloca negócio, depende da área que você está atuando, né? Seja o agro, seja na finanças, cobrança, saúde. Então, a especialidade de entender do negócio, entender como que o negócio funciona para que você consiga utilizar os melhores métodos estatísticos para analisar os dados daquele negócio, tendo como ferramentas aquilo que a tecnologia provê para você trabalhar. Certo. E assim, já como a gente já está na parte de conceitos, né, e princípios, uma dica para quem está querendo adentrar dentro desse universo. O que você fala para ele? O que ele deve estudar? Quais as ferramentas que ele pode iniciar? Falar, olha, existe uma ferramenta assim, uma ferramenta gratuita, uma ferramenta paga, para que ele possa dar os seus primeiros passos. Então, gostaria que você desse uma dica aí para o pessoal de casa, quem está nos assistindo, né, sobre isso aí. A área de dados ela é bem ampla, então a gente consegue aplicar os conceitos em diversos setores, né? Mas acho que é uma dica, depende muito de onde que você está. Então, vale a pena fazer uma avaliação de onde que eu estou hoje, né? Eu estou começando, entrando no mercado de trabalho agora, não tenho experiência nenhuma, talvez o caminho vai ser não, mas eu já estou no mercado, eu já sou especialista em alguma determinada área e eu quero migrar para a área de dados. Aí o caminho ele pode ser um pouquinho diferente. Mas as dicas que eu dou, que eu costumo dar para as pessoas que estão tanto no início quanto nessa transição entender. Não precisa aprofundar ali no conceito matemático, na conta, aquela coisa complexa, que inclusive tira bastante cabelo da gente. Mas você entender os conceitos estatísticos e para que eles servem e aonde que cada coisa daquela ali se aplica. Acho que isso é extremamente importante. Não tem como fugir, mas entender de lógica de programação, entender alguma linguagem, e aí entra o Python como uma das principais linguagens, mas se você ir para uma área mais de análise de dados, talvez você entender um pouco ali a programação no DEX, né? Alguma linguagem mais específica para BI. Então, não tem como fugir um pouco da questão dos conceitos ali de programação, são extremamente importantes também. Mas o principal de tudo como que eu consigo encaixar isso no contexto do negócio? E aí é uma coisa que eu sempre falo. Projeto de dados, aliás, qualquer projeto que não agrega valor para o negócio, não serve para nada, não adianta. Então, é importante entender como que todas essas metodologias, essas ferramentas que a gente tem disponível, elas encaixam ali dentro do negócio e como que eu posso potencializar, né, trazer resultados a partir disso. E aí, Rodrigo, a gente sabe que todo mundo hoje, né, que trabalha na área de TI fala que os dados são um novo petróleo, né? E ao mesmo tempo que ele pode ser um valor, ele pode ser um caos. Né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Em que momento ele pode ser causa, em que momento ele pode ser valor, aonde ele pode, né, ser viabilizado dentro do negócio, né, podendo gerar causa ou podendo gerar valor. Vamos começar pelo caos, pela bagunça, né? Uma coisa que é até uma frase, um mantra bem comum na área de dados se eu tenho dado lixo, eu vou ter decisões lixo, né? Então, o caos, ele entra principalmente na questão da qualidade dos dados. Hoje, a gente tem dados sendo gerados, gigas e gigas, petas e petabytes de informações sendo geradas a todo momento. E a qualidade desses dados que vai definir a qualidade dos insights que eu vou obter a partir daquilo e a qualidade da decisão que eu vou tomar a partir desses insights que eu obter. Então, é muito importante para que você não caia dentro desse caos, você ter processos que garantam a qualidade, a consistência e a coerência dos dados que você está trabalhando.
Eu já trabalhei em projetos no agronegócio, por exemplo. Você tem lá uma colheitadeira que em um dia de trabalho ela está gerando gigabytes de informação de diversos tipos de sensores ali. Rotação do motor, pressão de combustível, etc. Se o sensor não estiver bem calibrado, ele vai começar a gerar informação errada. E se você tomar decisão em cima dessa informação errada, às vezes você vai estar deixando de ganhar alguma vantagem, ou pior, você vai estar tomando decisão que pode estragar a sua máquina, e aí você tem que fazer uma manutenção que vai custar aí milhões de dólares numa máquina parada, por exemplo. Então é muito importante você pensar primeiro na qualidade desses dados para que você não caia dentro desse processo caótico que os dados eles podem gerar. E um outro ponto também que tem é o volume, a quantidade de dados. Mesmo que você tenha muitos dados e todos esses dados estejam com qualidade bem aceitável, os dados bem consistentes, com bastante qualidade, você pode cair num processo de ficar perdido. O tomador de decisão, ele tem tanta informação para tomar decisão que ele não sabe por onde que ele começa. Então, aí que entra a importância dos cientistas de dados, ele tá com esse pezinho dentro do negócio. Ele precisa entender qual insight, qual análise que ele está fazendo que vai agregar, de fato, um valor para o negócio. Porque o tomador de decisão, ele pode ficar sobrecarregado de informação ali e ficar patinando e não consegue tomar uma decisão. Então, o caos, ele é originado também pelo volume e a quantidade de dados que tem disponível. É muito importante ter esse pezinho aí no negócio para evitar isso. Entendi, Rodrigo. E com relação à parte de ferramentas, né? Quando a gente fala ferramentas, são os programas que a gente tem, né? O que você dá de dica aí pro pessoal em relação a isso, ferramentas, o que tem no mercado hoje de disponível, o que você já usou de ferramentas hoje como estatístico? Vamos começando a graduação, acho que os primeiros contatos que eu tive foi com o R. É uma ferramenta gratuita, open source, bastante voltada para análise estatística. Mas eu diria que o R, ele tá muito dentro de uma camada de experimentação. Você consegue muito rapidamente gerar resultados ali a partir dos dados que você tem, gerar análises, insights, projeções, etc. E o R você pode ir lá pelo Google, digitar lá, é o R Studio, se não me engano, que você baixa ele e você trabalha com ele, é isso? Isso, você tem o R, que é vamos pôr assim, onde você compila a programação, e o R Studio é a ideia de programação mesmo. O R Studio facilita ali a sua comunicação com o R. Não precisa ter o RStudio para rodar o R, mas... sim, bacana isso. Você instala o R e depois instala o RStudio para facilitar ali o seu trabalho. E ele é assim, é uma linguagem de programação. Ela tem como base o Fortran e o C++. Então, pro pessoal aí que é mais antigo e precisa de um pouquinho mais de eficiência ali nos processos, consegue trabalhar ali com Fortran e C++ também, mas ele abstrai bastante. É uma linguagem bem de alto nível, tanto é que é uma linguagem de script, então você não precisa saber todos os conceitos aí de programação, orientação a objetos, né? Solid, essas coisas. Você vai escrevendo o script e vai rodando, ele é bem amigável nesse sentido, né? Mas é uma linguagem que, ao meu ver, ela é muito boa para experimentar, para você testar uma hipótese ali e ver se aquela abordagem, aquela técnica vai ser eficaz para o seu negócio. Agora, quando você for para uma área mais de produção mesmo, de desenvolver um produto de dados, aí você precisa pensar em outras tecnologias. O R ele já não vai suportar. É como se eu tivesse ali uma ferramenta que ela demora muito tempo para analisar o dado. E pensando num contexto de aplicação. Uma aplicação, um produto, ele precisa de velocidade. Então, ele precisa receber um dado e já devolver um resultado ali rápido. E aí entra o Python. O Python também é uma linguagem de bastante alto nível. É fácil de programar, comparado aí com C, que é a base do Python, né? O C++ é uma linguagem mais fácil de você programar, mas ali você já pode ter todos os conceitos de programação que fecham uma estrutura de um software, né? De uma aplicação de uma forma mais profissional, mais de produto mesmo.
E aí, com Python, você consegue também aplicar conceitos matemáticos, estatísticos. Você tem a biblioteca NumPy, que ela é perfeita para você trabalhar com matrizes, né? Com toda a parte matemática e álgebra. Você tem Pandas como ferramenta para você manipular os dados. E você tem ferramentas de visualização de dados bastante... que entregam bem ali a proposta delas, né? Matplotlib, Seaborn, Plotly, são algumas bibliotecas bem importantes. Além disso, temos ainda alguns outros conceitos que são importantes, acho que mais nos dias de hoje, porque o volume de dados está aumentando muito, né? Eu estava até aguardando ali eu estava no notebook, estou fazendo no meu mestrado, eu estou trabalhando com visão computacional. E a ideia é classificar amostras, imagens de amostra de algodão e saber, olha, esse algodão é bom, esse algodão não é bom. Então eu fui numa algodoeira lá em Sapezal, coletei lá milhares de fotos de amostras de algodão e agora eu tô treinando esse modelo, né? E assim, é muita coisa para rodar no computador, então eu tenho que fazer de pedacinho em pedacinho. Isso não é eficiente. Para um projeto de mestrado, que eu tenho um tempo para entregar, ok. Mas se isso estivesse dentro de um contexto corporativo, a gente precisa ter ferramentas mais robustas, né? Recursos robustos para processar esses dados. E aí que entra a computação em nuvem. Então, você tem hoje os principais players, né? A AWS, tem a Microsoft e a Google, né? Eu tenho bastante experiência e familiaridade com a AWS, que te provê uma gama de ferramentas ali para você processar, lidar com diversos tipos de dados diferentes. E aí, no contexto mais, né, de inteligência artificial, machine learning, a gente pode mencionar ali o SageMaker como uma excelente ferramenta para você trabalhar com modelos, né, de machine learning, de inteligência artificial. Você tem ferramentas como o S3, que são grandes repositórios de dados que você consegue manipular e transformar grandes volumes de dados com bastante eficiência. Você tocou num assunto bastante interessante agora há pouco. Falou dessa parte agro. E nosso estado, né, aqui, ele é forte, né, em agrobusiness, né? E aí, eu queria que você contasse algum projeto que você trabalhou, né? E claro, você usou R, usou Python, né? O que você fez dentro de um projeto de agro que foi bem útil, essa parte de estatística? Nos últimos 5 anos, né, eu trabalhei com vários projetos de agro. Acho que diria umas dezenas de projetos aí no agronegócio, né? Eu trabalhava mais liderando equipes, liderando projeto, lidando com relacionamento com o cliente, traduzindo ali a linguagem do agro para uma linguagem técnica para o time e vice-versa, né? Tinha que traduzir o techniquez também pro produtor ali, que era o cliente final, né? E uma coisa do agro, mesmo estando aqui em Mato Grosso, mesmo tendo nascido em Rondonópolis, vindo para Cuiabá em 2010, eu não tinha noção do quão tecnológico é o agro, o quanto de informação que é produzida pelo agronegócio. Então, eu vejo que o agro é um dos setores que mais investe em tecnologia no país, né, olhando de forma nacional, porém, produz um volume gigantesco de dados, porém tem ainda bastante dificuldade de lidar com todo esse conjunto de dados. É muito caótico por conta do volume. Então, dentro de uma fazenda, você vai ter ali dezenas de fornecedores que geram dados. Eu tenho uma ferramenta específica que lida com análise de solo. Eu tenho um outro parceiro que tem uma ferramenta para estação meteorológica. Eu tenho um outro parceiro que trabalha com monitoramento de pragas. Então, são várias ferramentas diferentes. Cada ferramenta tem a sua API, tem o seu relatório que você tem que baixar. E aí, pensa no agrônomo. Ele precisa tomar uma decisão. Preciso aplicar um defensivo aqui no talhão, na lavoura. E aí para tomar essa decisão, ele precisa olhar, quanto que choveu, qual que é a umidade do solo, esse solo ele é arenoso, ele é argiloso, qual que é a semente que foi plantada. Então, são várias informações que ele pega de diversos sistemas diferentes. Esse processo é demorado. Imagina você vai juntando,
puxando o relatório, colocando tudo isso numa planilha, organizando isso, monta a sua análise, demora ali 2-3 dias para você tomar uma decisão. Ah, eu vou aplicar uma dose X do produto lá no talhão. Aí chove. E aí você não consegue fazer a aplicação, e aí perde o tempo, a praga começa a se alastrar lá na lavoura e você não consegue controlar ela direito. Então, os projetos, a maioria dos projetos que eu participei, eles tinham como objetivo facilitar para esses tomadores de decisão, principalmente ali agrônomos, ou até mesmo alguns papéis em áreas meio, a ter o acesso ao dado na velocidade certa, na estrutura certa, para eles tomarem as decisões mais rápidas possíveis. E aí, os projetos, eles visavam construir ambientes de dados para centralizar essas informações oriundas de diversas fontes diferentes. Então, eram ambientes que a gente chama de data lakes, né, lagos de dados, onde recebem todas essas informações, e aí, a partir desse local centralizado, você começa a tirar e cruzar informações para tomar decisão a partir disso. E aí eu destaco alguns, eu vou destacar 2 projetos bem legais que a gente participou. Inclusive, a gente produziu 2 artigos científicos com esse projeto, que foi um modelo para estimar a altura do algodão, visando a gente aplicar o regulador de crescimento do algodão de uma forma mais otimizada. O algodão, para quem não conhece, é uma planta que ela é perene, ela vira uma árvore se você deixar o algodão crescer. Mas aqui no Cerrado a gente cultiva o algodão como uma planta de safra, uma planta com ciclo curto, né? Mais ou menos 150, 200 e poucos dias. Então a gente precisa aplicar tanto adubo quanto regulador de crescimento para garantir que esse algodão ele cresça ao longo desse período da safra numa curva de crescimento pré-definida. Então, se ele está crescendo demais, eu aplico algodão. Se ele não está crescendo, eu aplico adubo e vai controlando esse crescimento dele para que no momento da colheita você consiga fazer a colheita mecanizada e ter o máximo de produtividade possível. E o regulador é um dos maiores custos que tem, né, na lavoura do algodão. Em algodão em safra, por exemplo, você pode aplicar 7, 8, 9 vezes o regulador de crescimento ao longo de uma safra. Certo. Então, qual que era o nosso objetivo? Um talhão, geralmente um talhão ele tem 200, 250 hectares, né? 2 quilômetros assim por 2 quilômetros mais ou menos. Então, é uma área muito grande. Você jogar um avião ali com um regulador de crescimento com a mesma dose, você vai ter plantas que vão estar maiores, plantas que vão estar menores. Elas não crescem iguais, né? Dentro de um talhão. Dentro do talhão você tem aquela heterogeneidade também das plantas. Então, o nosso objetivo foi o quê? Usar dados de sensoriamento remoto, imagens de satélite principalmente, dados de clima, dados de solo, dados do monitoramento, cruzar tudo isso em um modelo de machine learning, né, um modelo de inteligência artificial, que ele devolvia para o agrônomo um mapa, informando, olha, essa área do talhão, o algodão está maior, nessa área o algodão está menor. E aí ele colocava essas informações dentro de um trator, né, aqueles pulverizadores, né, que passa com aquela barra, e esse trator ele já tem a tecnologia de aplicar em dosagens diferentes. Então eu consegui entrar com o trator no talhão, fazendo a aplicação de forma variada, entregando para a planta a dose que ela realmente precisava. Então, ao invés de passar a mesma dose em tudo, a gente aplicava de forma mais localizada. Resultados, 15% mais ou menos de economia de custo de regulador de crescimento. E mesmo nas 2 últimas safras, que a safra do algodão foi muito ruim aqui no Cerrado, a gente conseguiu segurar a produtividade, garantindo uma produtividade mais ou menos de uns 9 arrobas por hectare nos talhões que a gente aplicou, né? Fizemos uns experimentos ali, comparamos, né, controle e tratamento, e a gente chegou nesses números. Foi um projeto bem legal, foram 2 artigos que a gente publicou, e entregou bastante valor, bastante resultado pro cliente. Isso aí casa de alguns milhões de dólares, tá? Por safra de valor. E teve um outro projeto, e aí entra, olha a simplicidade do negócio. O agro, a maioria das transações que você faz no agro são em dólar.
né? Você compra fertilizante, vende em dólar, mas você tem transações que você faz em real. Você compra combustível em real, por exemplo. E dependendo do produtor, tem transação que é feita em euro, transação que é feita até em ien, né? Chinês. Só que os sistemas hoje... e aí eu digo sistemas bem famosos aí, né? Eu acho que eu não vou citar o nome, mas eles não conseguem trabalhar com várias moedas. Eles até trabalham suportam ali você fazer transações, né? Movimentações de estoques, de produtos em moedas diferentes, mas eles não te dão informações resumidas para você saber, por exemplo, quanto de combustível que eu tenho hoje nos meus 30 depósitos de combustível, né? Nos 30 postos de combustível espalhados aí nas minhas fazendas, em dólar. Não tem essa informação. Porque eu compro o combustível em real, né? Então, e essa questão de estoque é assim, você está entrando combustível. Eu compro combustível hoje sei lá, quanto que tá o etanol hoje? R$ reais. Amanhã eu vou comprar 4,10. Então, esse custo ele oscila. Então, fazer esses cálculos nos RPs são complicados para fazer. Então, a gente entrou com uma abordagem. Puxa todos esses dados para o Data Lake. No Data Lake, você não tem concorrência com processamento nenhum, porque eu não tenho as operações trabalhando no Data Lake. Eu faço essa conta. E aí, como que é essa conta? A primeira vez que eu comprei o combustível, eu comprei a quanto? Depois saiu o combustível a quanto? Então, eu tenho calculando o preço médio a cada transação que é feita. Então, eu preciso fazer um processamento desde o início, né? E devolve para o RP essas informações. Só para você ter uma ideia, nesse cliente, o setor de controladoria, eles fazem essas apurações uma vez por mês, porque é uma conta complexa de fazer. Então, eles pegavam assim, qual que era o dólar no último dia do mês, olhavam, o estoque meu aqui vamos pôr aqui, R$1 milhão, então divide ali por $5, vai dar mais ou menos $200 mil de estoque. Então, eles faziam essa conta aproximada. Quando a gente fez o estoque global desse cliente, teve uma oscilação de $3.600.000. Rapaz, uma diferençazinha interessante. É uma diferençazinha bem interessante. E o que isso representa? Ó a simplicidade. É uma conta simples que foi feita num ambiente de dados mais preparado, né? Mas com um propósito já bem definido. O proprietário ele só podia usar 3,6 milhões. Eu podia aplicar num CDB, por exemplo, que ele já teria pago todo o projeto que foi feito. Só para ter essa informação ali, que aí ele consegue tomar uma decisão melhor. Eu vou investir, eu vou comprar mais plantadeira, eu não preciso deixar todo esse valor aqui no meu caixa, porque eu tenho agora a noção real de como que tá meu estoque. Então eu consigo tomar melhores decisões com dado com mais qualidade. Nossa, gente, foi um baita de um aprendizado agora que a gente teve. Muito interessante esses projetos que você participou, Rodrigo. E assim, nós, enquanto comunidade de Goreste Startup, a gente fica muito feliz em saber que Cuiabá e Mato Grosso tem pessoas, né, com tanta expertise, trabalhando num setor que é praticamente nosso, né, que é o agro, né? Então é praticamente de Mato Grosso, e a tecnologia está imergida assim 100% dentro desse cenário. Então a gente fica muito feliz em saber disso. E aí a gente está chegando no nosso finalmente, Rodrigo. Que pena, né? Ao mesmo tempo, muito bons esses conceitos e princípios que você trouxe, essa visão, esses cases que você trouxe, falou bastante sobre isso. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está querendo trabalhar ou quem ainda não está enxergando, né, essa parte de ciência de dados como um perfil profissional que ele possa atuar. Eu quero ser estatístico, né, dentro da TI. Como é que eu faço para ser isso e não tenho oportunidade? Então você vai para o nosso finalmente, deixa essa mensagem aí para o pessoal. Saiu esses dias o resultado do vestibular da USP, né? E o que se espera? Qual que é o curso mais concorrido de qualquer universidade? Se espera que seja medicina. Medicina, né? Medicina. Então, nesse ano, o da USP foi estatística, o curso mais concorrido. Nossa. Lá na USP.
Então, assim, o mercado para análise de dados, ele tá muito quente. Ele ainda carece muito de profissionais, porém, esse profissional ele é extremamente capacitado. Então, o que eu deixo aí para quem tá na área, quem tá querendo ingressar e tá começando a entrar no mercado de trabalho e se interessa pela área de dados, se capacite em alguma das dezenas, não vou dizer dezenas, mas são vários papéis dentro de um projeto de dados, mas entenda quais daqueles papéis é mais interessante para você. Você pode trabalhar, por exemplo, lidando direto com o cliente, entendendo a dor dele e passando isso para um time mais técnico fazer. Você pode querer trabalhar com aprendizado de máquina, com inteligência artificial e ficar ali programando o dia inteiro. Você pode trabalhar com análise de dados, trabalhando mais com indicadores, né, gerando insights para os clientes tomarem decisão. Então, entende aonde seu perfil vai se encaixar um pouco melhor e se capacite. Tem hoje, aqui, vamos falar agora do nosso cenário aqui em Mato Grosso, né? As principais universidades e faculdades nossas oferecem cursos nessa área, né? Univag, FATEC, UFMT, né? Tem um mestrado que saiu agora da UFMT na computação excelente, assim, com um corpo docente fantástico ali dentro. Então, assim, procure essa capacitação acadêmica porque ela é importante, ela é fundamental, mas também procure os outros 2 pilares também. Seja você quer entrar na estatística, mas procure os pilares de programação e de negócio. Seja do negócio, então procure os pilares de programação e de estatística e assim por diante. Então, tenta consolidar todos esses conceitos para que você consiga ser um profissional que vai se destacar. Porque esse profissional que consegue agregar esses 3 pilares de forma natural, ele é um profissional que se destaca bastante no mercado. Bom, gente, foi um mega aprendizado hoje. Quero aqui agradecer o Rodrigo e aproveitar para registrar também o nosso patrocinador, que é a Sicredi, que está apoiando essas comunidades e aqui, no caso, a Digorest Startup, com esse nosso projeto que é o DigoCast. Então, para você que está nos assistindo, está nos escutando nas nossas plataformas, né, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo riquíssimo que a gente teve hoje nesse nosso episódio. Tá? Então, gente, até a próxima episódio do nosso DigoCast.